Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia para a leitura da palavra do nosso Deus. Todos os dias, neste propósito, com o Senhor nos sustentando, nos guiando, nos dando força. Já te convido a participar e caminhar junto conosco. Aqui todos os dias lemos um pouco da Bíblia, leitura fácil, rápido, e em um ano leremos toda a palavra de Deus. Então se inscreva no canal, clique na playlist e inicie sua proposta a partir do dia 1º. Amém? E o Senhor falará contigo diariamente. É uma maravilha fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada cristã. Agora, antes de iniciarmos a nossa leitura do dia de hoje, dia 195, vamos orar ao Senhor, agradecendo pelo nosso dia. Por mais uma vez, o Senhor está conosco nesse momento. Amém? Ora ao Senhor e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, primeiramente queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma vez ter nos dado, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Deus, perdoa nossos pecados, nossas falhas, que não são poucas, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a andar conforme a Tua palavra, nos ensina. Ó Deus, tem misericórdia de nós que somos tão falhos. Deus, nos fortalece na Tua presença, nos ajuda a caminhar, ó Pai, porque não tem sido fácil, o inimigo se levanta contra nós, tenta nos desmotivar, ó Pai, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, Espírito Santo, fala conosco, guia nossa leitura no dia de hoje, mais uma vez, como tem sido todos os dias. Pai, o Senhor sabe das necessidades do coração de cada um, Pai. Então vem trazer uma palavra de conforto, vem falar aos nossos corações, abre a nossa mente para o entendimento. Assim oramos e te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura no dia de hoje. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 11. Vamos iniciar o dia 195. 2 Crônicas, capítulo 11. Todos encontraram? Dando continuidade na leitura em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 11. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Leremos na versão NAA, ok? Começa assim. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim: Assim diz o Senhor: Não subam nem lutem contra os seus irmãos. Que cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. As cidades fortificadas de Roboão. Roboão morou em Jerusalém e, para a defesa, fortificou várias cidades em Judá, a saber, Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Todas essas cidades fortificadas estão em Judá e Benjamim. Assim Roboão as tornou em fortalezas, pôs nelas comandantes e nelas armazenou mantimentos, azeite e vinho, e pôs em cada cidade um arsenal de escudos e lanças, tornando-as muito fortes. Judá e Benjamim ficaram sob o domínio de Roboão. Sacerdotes e levitas vêm a Jerusalém. Versículo 13. Os sacerdotes e os levitas de todos os lugares de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram os arredores das suas cidades e as suas propriedades e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os expulsaram para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para os lugares altos, para os ídolos em forma de bodes e de bezerros que tinha mandado fazer. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e firmaram o poder de Roboão, filho de Salomão, durante 3 anos, porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. A família de Roboão, versículo 18. Roboão tomou por esposa Malate, filha de Jerimote, filho de Davi, e filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Malate lhe deu 3 filhos, Jeús, Semarias e Isaão. Depois dela, Roboão casou com Maaca, filha de Absalão, que lhe deu 4 filhos, Abias,
Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Procedeu com sabedoria e distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes mantimentos em abundância e lhes arranjou muitas mulheres. Dando continuidade, 2 Crônicas, capítulo 12, a invasão de Sisaque. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, abandonou a lei do Senhor e todo Israel fez o mesmo. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Isso aconteceu porque tinham transgredido contra o Senhor. O rei do Egito atacou a cidade com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, a saber, um exército de líbios, suquitas e etíopes. Sisaque tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então o profeta Semaías foi falar com Roboão e com os príncipes de Judá que por causa de Sisaque se haviam ajuntado em Jerusalém e lhes disse: Assim diz o Senhor: vocês me abandonaram e por isso eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, a palavra do Senhor veio a Semaías dizendo: Eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Porém, serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e servir os reinos da terra. Então Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham, usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Pelo fato de Roboão ter se humilhado, a ira do Senhor se afastou dele e não houve destruição total, porque em Judá ainda havia boas coisas. O reinado de Roboão de Judá, versículo 13. O rei Roboão fortificou-se em Jerusalém e continuou reinando. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para lhe estabelecer o seu nome. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita. Roboão fez o que era mal, porque não dispôs o coração para buscar o Senhor. Quanto aos demais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Semaías, o profeta, e no livro da história de Ido, o vidente, no registro das genealogias. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado na casa de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus. Leitura em Crônicas concluída por hoje. Agora vamos finalizar a nossa leitura no livro de Atos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 27. Livro de Atos, capítulo 27. Paulo é enviado para a Itália. Todos encontraram? Atos 27 começa assim. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando no navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E, tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Neste porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona.
Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Os perigos da viagem. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilhão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E, temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. O naufrágio, versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E, lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficasse no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou-se imóvel, mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos para que nenhum deles fugisse nadando, mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso.
ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Glória a Deus. Leitura de hoje concluída. Amém. Atos, leitura muito conhecida também, o naufrágio. Amém. Agora vamos orar ao Senhor agradecendo e encerrando a leitura no dia de hoje. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esta leitura. Obrigado, ó Senhor, por mais uma vez ter nos sustentado e por estar conosco, Pai, mais um dia. Senhor, continua falando conosco, continua nos protegendo e nos ajudando, Pai. Esteja conosco, Pai, nos ajuda. Livra, ó Pai, de todas as investidas do inimigo contra as nossas vidas, contra esse propósito, e que cada um de nós venha nos fortalecer cada dia mais na Tua presença. Senhor, oramos e te agradecemos. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida. Amanhã, já sabe, temos mais um dia para ler a palavra do Senhor. Amém? Estamos chegando a quase a 200 dias. Se você está aqui comigo desde o primeiro dia, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E você que não chegou no meio do caminho, inicie a sua leitura a partir do dia 1º. Amém? O Senhor vai te fortalecer, vai te dar vitória todos os dias, como tem sido conosco aqui. Deus abençoe e até amanhã, até a próxima leitura. Fique com Deus.